Olá, Paula. Tô colocando o título da live aqui. Boa tarde a todos. Se me permitem só um momento, tô colocando o título da live. Nossa convidada já está aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos. Um monte de gente dando tchau, até a Duda tá dando tchau. Muito bom. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde. E tá aí a nossa querida Paula Medani. Olá, Tudo bom, Paula? tudo bem, você? Com a graça de Deus, tudo bem. Muito obrigado, Paty. Muito obrigado, vereador Bruno Lessa. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por tantos estudantes de educação física, Sensei Wagner e tanta gente que ainda vai entrar aí. Muito obrigado pela presença de todos. Paulinha, tudo certo com você? Como é que tá a família? Tá tudo tranquilo aí em Brasília? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá ficando em casa, estamos respeitando a quarentena, só sai na necessidade É, e tentando se adaptar ao momento, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. pois é. Pessoal, eu vou pedir uma grande gentileza a todos vocês que estão aí. Tem muita gente que já está acompanhando aí as lives que eu tenho feito. A Paulinha também tem feito bastante live aí, tem acompanhado os treinamentos dela, da família, principalmente do filhote. Como o teu filho cresceu, cara? Nossa, é impressionante. Já está quase do teu tamanho. E Tá aí, quase. Não que seja muita coisa, né? Porque eu sou pequenininha, mas sim, ele tá quase meu tamanho. Você conheceu ele há 5 anos atrás, se eu não me engano? Acho que foi. 2015. talvez, Foi o talvez. primeiro campeonato brasileiro dele. Eu confesso que eu já estou um pouco, eu já não sei qual foi o ano. Eu estou um pouco assim, que ano foi? Já não lembro mais com tão exatidão, mas enfim. Pessoal, a Eu todos também vocês sou que meio estão aí assim. presentes aí, muito obrigado pela presença de todos. Por favor, esse coraçãozinho que aparece aqui para vocês na lateral, que é para Paula e para mim não aparece, mas para vocês aparece. Bombardeia bastante aí, tá bom? Para melhorar o algoritmo aí no Instagram e enviar para todos os nossos amigos que o Instagram não envia. E esse aviãozinho de papel aqui no meio, você convida alguém imediatamente, sem você precisar sair da live, tá bom? Vou pedir essa pequena gentileza a vocês. E infelizmente, todo mundo sabe que o Instagram está bastante bugado. A Paula é talvez a minha 12ª live, eu não tenho total certeza, e eu só consegui salvar 4, tá bom? Então, se não Eu ficar acho salvo, que, fazer eu o acho quê? que o Instagram hoje ele te dá a opção de ir direto Pro pro IGTV. GTV. Eu mando e ele não vai, já relatei erro. Não é só eu que estou tendo esse problema, não. Tem gente que, inclusive, está conseguindo fazer live melhor pelo 4G do que pelo Wi-Fi. É mesmo? É, Estranho. vários blogueiros e várias influencers têm falado isso. Por É quê? mesmo. Ele está sobrecarregado, né, cara? Tá todo mundo usando, então. Enfim, Eu pessoal, sei o que está acontecendo comigo é porque algumas lives minhas são de aula e aí tá passando música e é bloqueado por causa dos direitos autorais. E isso daí eu não tenho o que fazer mesmo. não, só se eles quiserem reclamar com o Buda ali. Tirando isso, eu não tenho problema nenhum. Enfim, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos e eu queria apresentar para vocês, e depois eu vou deixar ela se apresentar, a nossa querida Paula Medani, para quem não conhece. A Paula é profissional de educação física, mas antes disso, a Paula ela foi e ainda é, né, uma referência como atleta, e principalmente eu gosto muito de enfatizar isso, para além de questões políticas e como atleta mulher, né? Porque a Paula é uma atleta que iniciou aí nas artes marciais, mais especificamente no Kung Fu, né? Prática que eu também sou enveredado. Eu sou da área mais tradicional, a Paula era da área mais competitiva, desportiva, né? E rodou o mundo, né? Representou o Brasil com excelência, hemisfério norte, Ásia, América do Norte, Europa e por aí vai. Hoje a Paula é competidora no CrossFit, já como profissional de educação física formada,
e tá sempre aí trazendo novidades, apresentando aí o trabalho dela, agora com o nome artístico de Coach Pink, né? E não entendo por que será, né? Enfim, né? E aí eu gostaria de dar a palavra a ela aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a força mental no treino, no exercício físico, né? Que eu acho que é uma coisa que é pouco falada, de uma maneira mais objetiva. As pessoas falam de uma maneira muito secundária ou até mesmo terciária. E eu acho que a Paula é uma pessoa muito boa para levantar essa bola, muito boa, como artista marcial e como profissional do CrossFit, e mais bacana, mulher. Então eu acho que traz aí uma parada muito bacana pra gente. Então, Paulinha, joga a bola pra ti. Tá, só pra falar do nome artístico agora, quando, quando eu tava aí no meu auge de competição e conseguindo divulgar bem o trabalho, não só individual meu, mas do Wushu do Brasil, né? Eu usava roupas brancas, verdes, isso bem na minha adolescência. E aí, com os meus 20 e poucos anos, eu acho que eu tinha 21, eu coloquei uma roupa. Eu não gost... Você acredita que eu não gostava de rosa? Eu não gostava. Não, não. Não, de verdade, eu não gostava de rosa. Só que aí, quando eu coloquei essa roupa de competição, aquela de seda, rosa, O Ifu, as né? O coisas, Ifu. o IFU, as coisas fizeram assim, boom. Eu comecei a ir melhor nas competições, eu comecei a ser convidada para participar de alguns programas. Eu fui no Ratinho, fui no Jô Jô Soares, fui na Soares, Jô Hebe, Soares, Jô Soares, Jô Soares, Jô Soares, eternamente Jô Soares, Revista Capricho, né? Revista Tantas outras. Capricho. Não, Revista Veja, revista da Jovem Pan, enfim. Quando eu botei a minha roupinha rosa, o pessoal, cara, começou a me enxergar de um jeito diferente. Eu não sei o que que é. Hoje eu acredito que é a energia e a maneira que eu fico com rosa. Então, a partir daí começou a ser a minha cor preferida, mas até então, o meu nome de atleta era Paula Midani, até porque eu acho que é forte Paula Midani. Sim, 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 sim. Só que toda competição internacional eu era Paula Amidali, Paula Bidara, Paula Amidami. Então, assim, ninguém acertava meu nome. E hoje, como eu tô numa área nova, eu falei assim, ok, eu vou me não é me transformar, mas é me refazer. Vou me refazer. Legal, legal. E, e aí eu falei assim, vou tirar, já que eu não uso meu IFU rosa, eu preciso trazer para mim. Foi aí quando eu decidi, quase 40 anos na cara, eu com cabelinho rosa, o que me deixa até também um pouco mais jovial, acredito eu. E você sabe quem é Érico Rocha? Ah, Você sabe quem ele é? Ele é um expert em marketing digital. ok. E aí eu dou aula para ele todos os dias, meio-dia, em live. E ele falou assim, e na verdade no mundo do Wushu as pessoas me conhecem como Coach Pink. Ele falou assim, mas por que Paula Midani? Quem é Paula Midani na fila do pão? Eu falei assim, cara, no Wushu, na fila do pão ali eu tinha meu lugar. Só que, né, passou a época do Wushu em questões de performance. A minha história não morre. Mas e agora? Quem sou eu? Eu sou Coach Pink. Aí ele falou assim, cara, muda seu nome do Instagram de Paula Midani para Paulinha Coach Pink, que é como você é conhecida. E deu certo. Deu certo porque as pessoas hoje elas me conhecem mais dessa forma mesmo. Então o rosa ele não faz parte só do meu cabelo, mas faz parte da minha vida há quase 20 anos de uma maneira muito positiva. Isso também faz parte do mental. Parece que não, né? Mas é uma maneira que me faz acreditar que a minha performance, de alguma forma, não só no físico, no treinamento físico, mas na minha vida, faz com que eu tenha uma diferença, um benefício, algo a mais. Porque eu acredito nisso. Então, minha cabeça manda se eu acredito. Tá valendo porque é verdade. Né? Igual tem pessoas que elas se curam de doenças
super sérias, como câncer, através do poder de acreditar. Isso aí a gente já viu. Não tem como explicar, não, mas ela teve fé, ela acreditou, ela é o mental dela. A cabeça transforma aquele pensamento tão forte na realidade do corpo. Entendeu? Até se for colocar para o treinamento desportivo, quando a gente coloca na cabeça, o corpo já está mais preparado do que quando a gente tenta com o corpo sem tentar com a cabeça antes, né? Queira ou não queira, a gente não mexe nenhum músculo do corpo sem o cérebro mandar sinapses, né? Eu tô aqui, ó. Meu cérebro vai mandar, mexe o dedo mindinho, aí vai lá, sinapse, vem pra cá e... Opa, mexi. É o mental, é o cérebro. É simples de entender que o cérebro manda em você, é um pouco mais complexo de colocar no dia a dia, porque requer alguns treinamentos diários, né? Até se tornar um hábito e até se tornar uma coisa natural, entendeu? Eu acho que você citou aí uma parada muito interessante que eu vou usar o termo autoestima, né? Porque Aham. você se reconheceu diferente quando você apareceu de rosa e quando você e te agradou de uma certa forma, né? E eu acho que isso bateu e refletiu nas outras pessoas. As pessoas viram que você estava com uma outra sintonia, uma outra vibe, uma outra energia e refletiu. Isso foi devolvido a você em dobro, triplo e por aí vai, né? Acho que a gente vê Perfeito. isso também aí na sociedade, né? A pessoa ela contagia. Se ela tiver com a sintonia correta, ela contagia, né? E se não tiver, ela também contagia. Só que contagia talvez para o negativo, né? Tem esses vampiros emocionais e por aí vai, ou às vezes a gente mesmo está muito para baixo e sem querer deixa o lugar mais triste, né? Então, acho que você sem querer, usando aí o viés cromático, sei lá, acho que você se redescobriu de uma maneira muito interessante, muito interessante. Eu confesso que eu estou fazendo autorreflexões aqui. E, sério, sério, tô mesmo. Até por conta do Kung Fu, você sabe, eu sou do Kung Fu tradicional, né? O Kung Fu tradicional tem uma mania muito do branco e preto. Muito do branco e preto, a representação do Tao, né? Do Yin e do Yang. E eu confesso que teve uma época que boa parte do meu armário, se não era preto, era branco. E eu não acho isso tão legal. Eu realmente acho que há uma ausência de uma paleta de cores aí que pode te gerar outras emoções interessantes, né? E estou refletindo aqui, estou refletindo. Vou pensar um pouco sobre isso. Fala para mim uma coisa. E aí, como é que está hoje essa estruturação na sua cabeça? Porque hoje você não é só uma profissional de arte marcial, uma ex-atleta ou atleta, depende da categoria, mas você também é uma profissional de educação física. E a gente sabe que a educação física ela tem uma multifacetariedade profissional, de que você pode atuar com promoção da saúde, qualidade de vida, lazer, estética cosmética, competição, socialização, autodefesa e por aí vai. Você consegue colocar para o seu aluno essa questão do treino mental? Sim, de uma maneira bem branda. Por quê? Hum, Os meus alunos, primeira coisa, antes de fechar qualquer coisa com os meus alunos, eu vejo qual que é o objetivo do meu aluno. E eu tenho um aluno que, por exemplo, quer emagrecer. Então, para ele, não importa o que ele pensa, ele quer perder peso. Então, bem sutilmente, eu vou passando durante as aulas treinamentos mentais. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma aula de manhã e eu falei, aluno, tenta fazer tal coisa. Ele, mas eu não consigo. Eu falei assim, olha, a sua intenção vai fazer que o músculo ative e você vai tentar. Eu estava pedindo para ele tirar o calcanhar do chão e o calcanhar nem saía do chão, tá? E ele falou assim, mas não sai do chão. Eu falei assim, a intenção tá acordando a sua musculatura. Aí ele tentando, ficando frustrado, eu falei assim, faz o seguinte, fulano, para um pouco, respira. Aí ele, falei, fecha os olhos, fechou os olhos. Agora você vai, não é imaginar, é criar um cenário mesmo na sua cabeça. Sente que você está na sua frente, enxergando você sentado, e você vai ver você levantando esse pé do chão.
Com muita resistência, aos poucos, um momento ele tirou o calcanhar do chão. Ele falou assim, consegui. Aí até brincou, né? Isso é bruxaria. Eu falei, não, isso é treinamento. Não falei que era nem mental. Eu não falei que era nem mental. Mas eu falei assim, é treinamento de visualização. Quando você visualiza, o corpo realiza. Então, eu consegui ganhar um pouco mais da confiança desse aluno. Então, através do treinamento mental sutil entre os seus alunos, você consegue ganhar a Sim. confiança dele. Ganhando a confiança dele, o que você ganha? Maior resultado. E aí a resposta que o aluno vai ter é muito melhor. Então o treinamento vai ser mais eficiente, ele vai chegar no objetivo dele mais rápido, fazendo com que você tenha os resultados dos seus alunos. Entendeu? Então o treinamento mental ele está sutilmente em cada aluno, independente do objetivo dele. Aí, em alguns alunos, eu coloco o treinamento mental, por exemplo. Olha, o objetivo desse treino é você dar seu máximo. E geralmente, né, normal do corpo parar a gente antes que a gente chegue no máximo. Porque o corpo quer economizar energia, o corpo não quer morrer, não quer desligar, vamos dizer assim. Então ele para a gente antes. Só que aí a gente tem um limite lá. Se a gente fica lá, meu limite é aqui, não vou ultrapassar, seu limite sempre vai ser o mesmo. Então, para ultrapassar o limite, você tem que passar um pouquinho do que o corpo pede para você parar. Aí entra o treinamento mental. Quando você acha que chegou no limite, você tem aí, pelo menos mais 3%zinhos para conseguir passar. Não precisa ser muito, de 0 a 10, 3% é pouco, mas é um pouquinho. É por isso que tem muita gente assim, como é live, né? Eu vejo muito comentário assim, ele tá acabado, ele vai morrer, ele vai lesionar. Não, ele não vai. Eu conheço os meus alunos, eu sei do potencial e do limite deles, sei Claro, muito claro. bem. Então eu sei até onde ele pode ir. E aí eu treino mental. Cara, o corpo tá pedindo para parar. Não para. Não para. E aí o treino mental tem várias vertentes, né? A gente está falando meio generalizado, já falei do treino mental de Sim. visualização, tem o treino mental de não deixar o seu estímulo do corpo, estímulo de para, pelo amor de Deus, deixar, né, funcionar para você. Você tem que. Se esse é o seu objetivo, óbvio, né? Se é condicionamento físico, por exemplo, não adianta você parar na sua zona de conforto. Cansei, vou parar. Não, tem que ultrapassar. Você citou aí algumas situações que eu fico pensando a questão da influência externa, né? Uhum. Porque realmente assim há uma preocupação às vezes da pessoa não fazer feio ou não se sentir humilhado e coisas desse tipo. Principalmente aluno iniciante, né? A gente tem que quebrar alguns estereótipos e é, não ter vergonha, não ter receios, né? Você tem conseguido trabalhar também o CrossFit, não só a arte marcial, que a arte marcial eu acho que já não é mais um tabu com criança, né? Mas você também tem conseguido trabalhar o CrossFit com as crianças, né? Me conta um pouco dessa sua experiência, porque a criança não é só uma questão de disciplina, é uma questão também de autodisciplina, né? Não é só disciplina com os outros, é ela também ter disciplina de fazer as coisas para valer, porque criança, tô cansada, quero beber água, não gostei. Se não for divertido, ela não vai ficar, né? Então, conta pra gente um pouco essa experiência. Bom, no Wushu, no Kung Fu, as aulas para criança eram mais disciplinadoras do que para o CrossFit, entendeu? É diferente. No Uhum. Wushu é uma arte marcial, é militar. Então, as crianças acabavam cansando mais porque é um treinamento diferenciado. Porém, eu treinava crianças para competição. É um tipo de treinamento. Treinamento para competição não é um treinamento. Gente, desculpa, não é um treinamento recreativo. Não Ok, é. ok. E por quê? É repetição atrás de repetição, atrás de repetição, atrás de repetição. Você pode ir num treinamento infantil, juvenil, ginástica olímpica. Você vai ver lá, forçando a criança e tal. Mas já pro lado recreativo, aí sim, não é um treinamento voltado para performance, para quebrar o limite da criança, buscar com que a criança tenha resultado em competição, não.
Aí é mais recreativo, tem que buscar também no trabalho de coordenação. E aí a gente pode fazer o trabalho lúdico com essas crianças, né? Agora, no CrossFit, cara, no CrossFit é uma delícia. Porque o CrossFit Kids, ele é super lúdico, brincadeiras, é brincadeira atrás de brincadeiras, e eles aprendem a fazer os movimentos do CrossFit brincando através de jogos, através de desafios. Então, no CrossFit é mais fácil ainda trabalhar com crianças. Até porque existe um método do CrossFit Kids, né? Para você poder dar aula de CrossFit Kids, você precisa fazer o curso de CrossFit Kids. E Ok. lá é colocado isso, que crianças aprendem brincando, aí melhora a flexibilidade, mobilidade, força, coordenação, condicionamento físico e saúde, é lógico, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, não hoje em dia, já há muito tempo a gente tem crianças acima do peso, crianças que nem precisam estar acima do peso, mas não saem da frente da televisão, do videogame. Então, com o treinamento divertido que é o CrossFit, elas têm uma atividade com movimentos funcionais, os movimentos que elas vão usar no dia a dia. Ela agacha no dia a dia, ela pega o material no chão, ela pega o material em cima, ela pega o material do chão e coloca em cima, ela pula, cai no chão. Criança tem mais até movimentação que adulto, né? E aí o importante tá a criança, tá fazendo a movimentação funcional, o movimento funcional tem que continuar até a fase adulta, porque o que não usa perde, né? Eu até fui tentar fazer um movimento hoje, esses dias aí de Wushu, e eu vi, opa, peraí, tem 5 anos que eu não faço, perdi. E não importa quanto tempo eu treinei quase 30 anos, fiquei 5 anos sem fazer, eu perco. Não tem jeito. Ah, normal, normal. Essa pandemia eu perdi É, minha abertura. Eu perdi minha abertura nessa pandemia. Parei de me alongar igual. mas é que alongamento pode fazer em casa, né, senhorzinho? Ah, Poder eu posso, sabe? Mas assim, tá na lua crescente. vai achando o que falar, né? Não, mas a iluminação daqui de casa não dá. Meu É horóscopo foda. disse que era para eu economizar. Olha o trabalho mental aí. Olha o trabalho Sim, mental total, aí. total. Não, assim, falando sério, eu poderia realmente, eu acabei me enveredando aqui na questão do término do doutorado, né? Estou terminando aqui o doutorado, só falta fazer a defesa, falando sobre as filosofias, inclusive do Kung Fu, né? Mas Legal. isso, assim, tem drenado muito minha energia. Eu saio exausto, mente. Impressionante como é que a mente rouba a energia do corpo, né? Não é que Rouba. ela rouba. O que que acontece? É, o cérebro, né, o mental, gasta mais energia mesmo do que qualquer coisa do corpo, qualquer outro órgão do corpo. O cérebro é o órgão que mais gasta energia. Por exemplo, você tem uma taxa basal aí que você precisa consumir, por exemplo, eu vou dar um exemplo, minha taxa basal é de 1.400. Eu preciso consumir 1.400 calorias por dia para meu corpo funcionar, certo? Para manter na homeostase, no equilíbrio. E aí, meu cérebro, se eu sentar aqui e começar a trabalhar o cérebro, ele gasta mais energia do que se eu, nesse mesmo tempo, estiver fazendo uma atividade física. Então, é por isso que a gente se sente drenado, porque a gente não consegue fazer horas de atividade física. Vamos dizer assim, sei lá, 10 horas de atividade física. Tem pessoas que estudam, fazem tese, 10 horas seguidas. E aí é muito mais cansativo, o corpo fica dolorido. É Nossa, exatamente. É. fico moído, fico moído, moído, moído. A neurociência, se eu bem me lembro, acho que ela acusa que é 75% da energia, eu acho, produzida para o cérebro, eu acho. Bom, mas enfim. E aí, em relação a toda essa questão do treinamento, é, existe uma espécie de gatilho, de momento, né? Que os atletas eles falam que o americano usa muito aquele termo in the zone, né? Ele está na zona, que ele entra naquele transe, né? Tipo maratonista, né? Ele está correndo, mas chega uma hora que ele entra num transe e ele está sempre com a mesma É, cara, sempre com a mesma cara, né? Você sente que você consegue atingir isso? E se sim, como? esse in the zone é chamado flow. É quando você entra num estado de perfeita concentração e equilíbrio mental e físico. Isso pode acontecer. Tem pessoas que têm mais tendência para isso,
inclusive, alcança o flow intuitivamente, que nem sabe qual é o nome, e Uhum. outras pessoas podem fazer o treinamento para o flow. E vou até dizer, quando eu era atleta de alta performance, né? Eu entrava no flow, intuitivamente eu não sabia que chamava isso. Ok. Só que eu usava métodos de biofeedback, que chama, que é a resposta do organismo. Eu usava a respiração para quê? Para controlar o meu batimento cardíaco antes de entrar para uma competição. Existem atletas que ficam com o batimento cardíaco estável demais e ele precisa acelerar para entrar em ação. Então, a primeira coisa, o atleta ele precisa saber qual que é a característica dele e qual que é a Ah, característica da competição dele, da modalidade, né? Você imagina um lutador de UFC entrar lá no octógono com um batimento cardíaco tranquilo? Não tem como. Então ele precisa ter um método para poder ativar através da respiração, através da visualização, através é, visualização, respiração. Eu vou lembrar, são 3. tudo bem. Mas aí tem atleta que fica muito nervoso, muito, muito, extremamente nervoso, que não consegue entrar para competir sem estar tremendo. E principalmente os atletas que lidam com competições de plasticidade, né, de apresentação, tremer já não é uma coisa positiva. Por quê? Você Sim. pode perder equilíbrio, pode perder, né? Agora, tremer para um. Eu não sei, tá? Eu nunca joguei basquete, mas tremer para um jogador de basquete não sei se faz tanta diferença, a não ser para fazer o arremesso lá na cestinha, né? É precisão, sim. Isso. Mas o atleta precisa se analisar. Nossa, eu fico muito tranquilo, meu coração bate, né, um pouco baixo, abaixo do que eu preciso entrar para competir. E aí, através da respiração, aumentar esse batimento cardíaco. E na época, eu acho que foi em 2005, eu fazia um treinamento de biofeedback, era colocado eletrodo na minha cabeça, colocava eletrodo aqui no meu coração, né, no meu externo aqui abaixo do peito, e na televisãozinha, através da minha visualização e respiração, eu tinha que controlar um aviãozinho. E se o aviãozinho ficasse em linha reta, eu estava em flow. Só que é muito difícil, porque o aviãozinho ficava assim, ó. Uou, uou. Parecia que eu estava em eterna turbulência. Então foram meses de treinamento de respiração. Essa é a primeira parte que me fez entrar no flow. Foi aprender a me tranquilizar para entrar numa competição. E o flow te deixa no momento onde nada e ninguém vai mexer com você. Em que sentido? Você pode escutar alguém te xingando, você pode escutar. Ou até não escuta, tá? Tem gente que chega a não escutar. Tem gente que escolhe se escuta ou não. E tem gente que não vê nada. Tem gente que não vê nada, só vê o foco ali. E isso já aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu entrei para competir, eu escutava porque eu escolho escutar, porque a torcida me faz bem e eu dou uma filtrada, né, na torcida. Mas a torcida, quando entrava, para mim era muito bom. Mas ficou tudo preto ao redor. Tipo, é como se eu estivesse sendo filmada ali no meio e ao redor tava tudo pretinho. E as pessoas estavam, né, eu estava sendo o centro do meu universo naquele momento. E isso é estar no flow. É você no momento ser o seu melhor, ser o mais puro você e ser o seu a sua melhor versão daquela performance, né? Então, existem várias outras técnicas também. E o Ok. mais legal é que 15 anos atrás, quando eu fazia isso, a gente não tinha tanta informação na internet, a gente não tinha informação em livros, eram poucos. Os que tinham eram estrangeiros. Tanto é que eu aprendi com um cubano a como eu me concentrar e a como me comportar.
Só que hoje em dia, cara, você vai no Google, escreve treinamento mental para atletas de alta performance, treinamento mental para pessoas que querem perder peso, tem tudo. Dá uma garimpada, vê a referência dessas pessoas, né? Hoje em dia é fácil, entra no Instagram, vê se tem conteúdo, vê se essa pessoa é uma autoridade no que ela está falando, né? Também você não pode pegar qualquer coisa na internet, dá uma pesquisada. E hoje em dia tem muitas pessoas ensinando sobre treinamento mental. Hoje em dia tá fácil. O tio Google entrega tudo na nossa mão. Eu concordo com o que você falou. Na verdade, hoje mesmo eu estava conversando com um professor e a gente estava conversando sobre como o ser humano passou a ser o artista dele mesmo. Por que ele está dizendo isso? O ser humano agora ele tem tudo na mão. Ele não precisa mais de um intermediário. Por exemplo, antigamente, quando só a igreja tinha a Bíblia, você não podia ter a Bíblia em casa, então você tinha que ouvir o padre que por consequência, ouvia a igreja, né? Hoje em dia, você faz uma pesquisa aqui, você precisa do médico, o médico que vai te dizer tal, não sei o quê. Cara, hoje em dia você consegue tudo no Google, não estou dizendo que é 100% seguro ou que tem qualidade, mas você tem um acesso à informação que você já pode ser proativo, né, de chegar e fazer, não depender de alguém ou de esperar, e muito mais acesso, né? Claro que a informação também jogada na sua cara, ela pode ser muito assustadora ou prejudicial. Às vezes ela está numa linguagem que você precisa entender, precisa ter um conhecimento mais técnico. Mas eu acho que essa questão do treino mental, ela é muito mais humana. A pessoa pode estar ali numa linguagem técnica, mas pode ser uma temática mais humana e mais simples que você consegue mastigar, entender com maior facilidade, mesmo sendo uma pessoa leiga, né? Eu concordo plenamente com o que você falou. Tá todo mundo... Ih, que pena, a Paulinha caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. Já está aqui. É isso aí, pessoal. Normal, ao vivo. Já aconteceu nas lives anteriores. Caí, foi mal. Não Tá tudo machuquei. bem. É isso aí. É isso aí. Então, eu tava falando exatamente que hoje está muito fácil para todo mundo, exatamente o que você falou, né? E cabe a todo mundo ter maior iniciativa de buscar as coisas, claro, filtrar. Concordo plenamente com o que você falou, plenamente. Você percebe muita dificuldade em relação a essa questão, por exemplo, para o meio do esporte formal, acadêmico, educação física e seus co-irmãos, assim? Qual que é a dificuldade? Não entendi. Essa parte do treino mental, você sente que a educação física ela está citando isso no meio acadêmico? A sua Olha, respiração já me diz muita coisa. eu acho que eu não posso falar a situação acadêmica do mundo, do Brasil, de Brasília. Ok, Eu ok. posso falar da onde eu fiz, né? E foi pouco citado. E eu não vejo iniciativa de faculdades colocar isso, por exemplo, como algo, uma matéria, vamos falar assim. A gente fala sobre psicologia esportiva, psicologia da atividade física, sim, mas usa muito numa abordagem bem diferente da mentalidade, né? Então, é uma coisa tão importante, mas foi o que você falou. Apesar de eu escutar há muitos anos, é algo que está sendo mais falado hoje em dia. E é falado muito mais para performance. E não só performance Sim, física, mas também performance no trabalho, performance no estudo, né? A gente não fala de mentalidade de dia a dia, né? A gente precisa ter performance no nosso dia a dia. Se você for parar para pensar, por exemplo, como ter performance para acordar. E performance significa resultado. Não é só performance de você ganhar uma medalha ou ficar numa melhor colocação. É a performance pessoal, é a sua performance, é você ser melhor hoje do que foi ontem. Cara, hoje eu apertei o botãozinho lá de soneca menos vezes que ontem.
Então, é buscar a melhora diária através da mentalidade. E não basta só ter mentalidade positiva. Você precisa ter organização também da melhora que você está tendo, né? Porque se for uma coisa aleatória, você também não vai saber se você está melhorando. Você não vai lembrar, caraca, o que eu fiz ontem que eu poderia ter feito melhor hoje? E o que eu Ok. posso fazer hoje que foi melhor que semana passada? Tem que saber, primeiro, quais são as prioridades dessa pessoa, né? Vamos lá, hoje o que está urgente na minha vida é eu não consigo acordar. Eu aperto o botãozinho lá de soneca 10 vezes antes de acordar. Então, coloca aquilo como prioridade para melhorar e, através disso, organiza como você vai fazer. Se eu aperto 10, amanhã eu vou apertar 9, depois de amanhã eu vou apertar 8, e assim sucessivamente, trabalhar aquilo que a meta, né, o objetivo que você colocou diário, e fazer todos os dias, e fazer realmente. E poder analisar, caraca, tá melhorando, não tá melhorando, o que eu posso fazer para melhorar mais? E o mental é você decidir, saber que aquilo é um problema e decidir melhorar aquilo, né? Aos meus olhos, Paula, é assim, até não só como profissional de educação física, mas até como entusiasta do esporte, eu observo que o Brasil ainda precisa pegar a teoria da psicologia do esporte e conseguir colocar em prática de uma maneira um pouco mais clara. A gente vê muitos atletas brasileiros se abalando em certas situações de adversidade na competição. A gente vê muito atleta caindo em catimba de gringo, sabe? Principalmente futebol, porra, Libertadores é um saco. Você vai ver jogar com um argentino, com um uruguaio, com o paraguaio, os caras ficam fingindo, o outro fica nervoso, começa a gritar, grita com o juiz, grita com torcida, sabe? Totalmente fora dessa vibe flow que você falou. Que você fica, você vê todo mundo ali, mas está todo mundo escuro. Você ignora barulho, ignora tudo, tá só você e você, né? Percebo isso no vôlei brasileiro, que já foi o melhor do mundo, e hoje eu acho que precisa revisar um pouco não só a parte técnica, mas só a parte cognitiva, essa preparação física mental, de não se abalar, sabe? Eu acho que a arte marcial ela trabalha isso de uma maneira mais interessante que algumas outras práticas. Não é uma questão de puxar sardinha. Eu acho que ela tem essa preparação mental, talvez um pouco mais enraizada que algumas outras práticas, mas enfim. Hoje no CrossFit, isso também é muito citado, né? Porque é uma questão de, eu vou aguentar, vou até o final, agora não aguento mais, então agora não é físico, agora é coração, né? Eu cheguei a praticar um tempo, sofri um acidente, parei, né? Eu vi realmente ali que tinha alguma coisa interessante. E fala mais um pouco para a gente como você consegue botar isso na prática para um aluno que chega muito covarde, um aluno ou que é muito envergonhado, ou uma aluna que está preocupada com a vaidade do corpo, ou que tem um histórico de lesão. Como é que você vai quebrando essa casca? Bom, vou falar dos 3 esportes que você citou aí para falar a diferença dentro do que eu acredito. Futebol. Eu não vejo trabalho mental em atletas de futebol a ponto deles colocarem em prática dentro do campo. Está muito mais em jogo o gol do que a performance em si. Eles querem dar show, alguns querem dar show, mostrar drible, mostrar que consegue fazer gol. É mais se mostrar do que performance mesmo, né? A performance dele é um show, é fazer o nome dele para ele ganhar mais. E eu acho que é diferente do mental de tipo, vou fazer meu time ser campeão para eu crescer no time, para o meu time crescer e quem sabe eu conseguir melhorar o meu nome e conseguir. É outra mentalidade. A Ok. mentalidade. Eu não quero que os amantes do futebol fiquem chateados comigo, mas futebol e outras modalidades é bem diferente, até porque mistura muito com entretenimento, com a nossa cultura e tal. Os outros esportes, eles
eles não têm esse show tão grande assim. O UFC tem show, mas se o UFC, se você entra sem mentalidade, você sai quebrado de lá. Porque você entra lá para dar ou tomar porrada. Então eles são obrigados a ter mentalidades ali dentro. Quem não tem mentalidade se quebra literalmente. Já no futebol não. No futebol tem o teatro, o teatrinho, né? De ai, machuquei. Aí eu já vi jogador falar que é estratégia, né? Falar que se joga no chão para ganhar cartão, não sei o que, para o outro ganhar não sei o que. É estratégia de jogo? Beleza, mas que outro esporte faz isso? Me fala, né? E agora, saindo do futebol, indo para as artes marciais. Ah, Ok. outra coisa, como que o futebol nasceu? O futebol nasceu como um jogo, como objetivo de fazer gol, entrar a bola na rede. A arte marcial, principalmente o Kung Fu, surgiu numa necessidade da pessoa se defender de algo que acontecia no local. Né? O Kung Fu surgiu aí com os monges precisando se defender de ladrões, saqueadores. E eles se inspiravam, claro, em movimentos de animais. Mas eles criaram a luta para se defender. Então, aí entra a mentalidade, entendeu? Por que que aquilo surgiu? E aí foi uma criação de uma modalidade, passando de pai para filho, de mestre para pupilo. Então, é diferente. E a mentalidade dentro do Kung Fu, que é algo tão natural, se chama mais espírito do Kung Fu. E não é espírito de alma saindo do corpo, não. É o que a gente sente da energia. E a gente sente aquela energia tanto interna quanto externa, que faz a gente ter uma performance melhor, tanto na demonstração quanto na luta. A gente pode levar, sim, esse espírito do Kung Fu para o mental, com certeza. Ele dá para transferir, né, os dois conceitos. Agora, indo para o CrossFit. O CrossFit, não existe espírito do CrossFit. O CrossFit foi criado pelo Greg Glassman com o objetivo de melhorar a saúde do mundo, diminuir as doenças crônicas como diabetes, pressão arterial, através da movimentação funcional e condicionamento físico geral. Então, dessas 3 modalidades que você citou, elas têm diferentes objetivos, elas foram criadas de maneiras diferentes. No CrossFit não tem o espírito, mas tem sim essa busca de dar o máximo. Só que, quando o CrossFit foi criado, foi com o objetivo de melhorar a saúde. Depois que foi criado o CrossFit competitivo, já não é tão mais focado em saúde, sim performance e resultado em competição. Já muda a vertente novamente. Só que Total. tanto em treinamento para saúde quanto em treinamento para performance, tem o treinamento físico, sim. Até que para você melhorar a sua performance, você precisa manter aquele limiar que eu falei, da gente de pouquinho em pouquinho ir melhorando o nosso limite. Nosso limite tem que estar melhor a cada dia. E então, a diferença desses 3, na minha opinião, é essa. E só que eu consegui transferir o espírito do Kung Fu pro CrossFit, pro treinamento de CrossFit. Eu acho que foi por isso que eu consegui me dar bem no CrossFit, porém não fui pro profissional, nem perto do profissional, fiquei ali bem um amador, até porque quando eu fui pro CrossFit eu já tinha uma certa idade, né? Eu teria que ter começado Muito, mais cedo, já tinha muito. 3 cirurgias no joelho direito, uma cirurgia no joelho esquerdo, uma hernia de disco, né? Várias consequências aí do Kung Fu, que foi o esporte que eu escolhi fazer antes, né? Eu não sabia que você estava com tantas cirurgias assim, Paulinha. Caramba. Nossa, 4 cirurgias de joelho. Não, eu lembrava que você tinha operado o joelho, eu não sabia que tinham sido 4. Caramba. Foi uma lesão atrás da outra. O Wushu não é um movimento, não é uma arte marcial. Aliás, não é um esporte, uma modalidade que seja positivo para o corpo. Sim, ela serve para você saber se concentrar, usar a sua energia, tem a parte que a gente falou marcial, espiritual, disciplina. Isso é fantástico. Mas na área de competição,
A competição a gente busca mais, a gente, ao invés de a gente fazer aquele limiar que eu falei, a gente faz assim, ó, bum, bum. Então é uma pancada pro corpo o tempo todo. É. E a Foi movimentação pro não alto é uma, rendimento, foi pro alto rendimento. e a movimentação não é uma movimentação natural, funcional. Tanto é que foi tirado dos animais. Imagina a gente fazer movimento do louva-a-Deus. A gente não é um É, louva-a-Deus, a gente não é um tigre, a gente não é uma águia. A gente não. É legal, é bonito, a gente pode utilizar tudo isso até para defesa. As mulheres podem se defender e tal. Mas não, a gente não é um louva-a-Deus para conseguir fazer a movimentação de alta performance, tá? Eu não tô falando de treinamento para saúde, para aprender arte marcial. Tô falando de busca, por exemplo, ser um dos melhores do mundo. É treinamento batidão, repetição e de deixar a gente acabado no final do dia com dor no joelho, dor na coluna, e isso é normal. Em qualquer modalidade de alta performance. sem dúvida. Alto rendimento é fogo, não tem como. Paulinha, eu vou te fazer só mais uma pergunta. Essa pergunta ela não é só profissional. Eu acho que é para ti, então ela é extremamente pessoal também, né? Você também tem envolvimento, enfim, aí fica a seu critério na- expressar na sua resposta da maneira como você quiser, com essa questão também da inclusão de pessoas tidas como deficientes, né, no esporte, né, em atividade física, em exercícios, promoção da saúde, né, tem questões suas aí pessoais, né, e eu queria saber qual é a sua visão em relação a essa questão do treinamento mental para esse tipo de público. Eu acho uma coisa espetacular. Eu acho que é talvez a minha visão, assim, eu acho que é o tipo de coisa mais espetacular que se pode ver. Uma pessoa que é tida como deficiente, não interessa o nível de deficiência que seja, e ela entra num nível de superação que a gente começa a ficar assim, porra, e eu tô reclamando do quê, cara? Sabe? Eu acho isso tão incrível. E assim, eu vejo já algumas coisas suas, de vez em quando você fala pouco sobre isso, mas eu queria que você, se você puder falar alguma coisa sobre isso. Vamos lá, deixa eu só entender. Por que você falou que é pessoal? Só para eu entender. Porque eu já vi posts seus falando sobre essa questão. É porque existem três tipos de deficiência, né? Tem a física, Uhum. tem a auditiva e tem a mental, Ok, certo? ok. Eu tenho três irmãos deficiente auditivo. Exato. Então, é por isso que você falou que é pessoal, É. certo? Porque Só, tem só para coisas eu que saber. eu não sei até onde você queria falar, entendeu? Então, Não tem problema, não tem problema. Eu tenho três irmãos que eles são surdos e eu não sou. Eu tenho uma pequena deficiência, mas assim, não posso dizer que eu sou deficiente de jeito nenhum. Mas a dificuldade desses três são diferentes. E em cada um deles requer uma expertise para que a gente possa ajudar essa pessoa. E até no trabalho mental, a gente tem que ter um certo estudo na área. Eu sim. posso falar com uma certa propriedade com os surdos, porque eu lido, desde que eu nasci, com três irmãos surdos, né? E eu sei da dificuldade que eles passam na vida, não é só no esporte. Um deles, ele foi atleta até o ano passado, ele foi atleta de futebol, ele era da seleção brasileira de futebol de surdos. E posso te falar, a seleção brasileira de surdos é bem diferente da seleção de futebol nossa. É bem diferente. Eles não estão ali para fingir, eles não. E é bem interessante, porque a comunicação deles é visual, porque se você gritar, o nome do meu irmão é Lindolfo, que ele era atleta. Ó, Lindolfo! O João Ferreira aqui dando um oi pra gente. Obrigado, professor. Satisfação. Quanto tempo, hein? Um abraço. Diga lá. Então, quando você lida com essa deficiência, você tem que saber como trabalhar o mental desse atleta através do visual. É um atleta que só vai te entender através de linguagem. Lógico, é um dialeto, como é que fala? É uma língua, né? Que nem tem o inglês, que nem tem o português. Tem a língua dos surdos e mudos. Então, o trabalho mental é direcionado para o visual e linguagem de surdos.
Aí tem o trabalho com mental. Mental eu não posso dizer, porque eu nunca trabalhei nessa área, mas com certeza existe. O trabalho mental para atletas com deficiência mental mesmo deve ser extremamente desafiador, porque queira ou não queira, tem essas patologias, diferentes níveis e diferentes tipos. Então, eu bato palma e tiro o chapéu para quem trabalha nessa área. E tem o deficiente físico. O deficiente físico, eu acredito que através do esporte ele descobre a força que tem. Tem muito atleta que nasceu com a deficiência. Aquilo acaba se tornando algo natural. Então, ele descobre a força através do esporte e vê o tanto que ele é forte mesmo. Mas quem tem, por exemplo, no meio do caminho, interrompido uma vida de, por exemplo, ter as duas pernas, ter os dois braços, de repente perdeu as pernas, cara, ele vai recomeçar, ele vai renascer, só que ele já tem uma mentalidade, um perfil, já criou hábitos. Então, vai ser bem mais complicado. Aí o trabalho mental, terapêutico, psicológico tem que ser junto. E aí, eu até é engraçado, cara. Eu até, quando eu vi essas coisas assim, né? Eu ficava pensando, cara, se eu um dia, Deus me livre, né? Mas eu acabava pensando, se um dia acontecer alguma coisa comigo, e eu era atleta de Kung Fu na época, acontecer alguma coisa, eu perder minha perna, para qual esporte que eu vou? Eu ficava pensando isso. Cara, Eu eu já pensei sabia, nisso milhões de vezes. Você não é a única que tá nesse barco da loucura, não. Eu já pensei eu muito acho, nisso, muito, muito. eu acho que muita gente deve pensar, não que seja fácil, não é fácil, de jeito nenhum. Eu fiquei internada uma vez, aliás, duas vezes, né? Uma quando eu tive uma tromboembolia pulmonar e uma parada cardiorrespiratória. E aí eu fiquei internada e eu fiquei num ambulatório junto com algumas pessoas. Uma delas era um menino de 18, 19 anos que tinha acontecido um acidente. Ele tinha perdido as duas pernas. Então, como eu fiquei internada 2 meses, eu conversei muito com esse menino. Eu falava para ele, cara, mas se eu tivesse na sua situação, eu iria procurar um outro esporte. Ele não era atleta, mas ele era esportista. Ele andava de skate, olha isso, ele andava de skate. Ele, cara, mas não tem como andar de skate, eu não quero mais viver, não quero isso, mais aquilo. Por quê? Uma coisa é a gente se imaginar, outra coisa é a gente passar. Mas existe o trabalho psicológico daquelas pessoas que tiveram perda de membros, de alguma coisa de readaptação para a vida, né, do dia a dia, até porque a locomoção das pessoas com deficiência não é fácil. Você pode ver na rua, é difícil andar com muleta, é difícil andar com cadeira de roda. Então, os desafios da vida, elas aumentam. Mas isso não quer dizer que eles ficam incapazes de quebrar, de atingir esses desafios, né? E o trabalho mental é esse, cara. Se você conseguir nadar essa piscina inteira, não tem um cara que nada a piscina inteira só com o corpo? Ele não tem os 4 membros, não tem as duas pernas e não tem. Se ele consegue fazer isso, cara, ele consegue fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Legal. Hoje eu vi o vídeo também de uma pessoa que não tem os braços, foi parado pela polícia porque estava dirigindo. Aí a polícia despreparada falou assim, mas como você está dirigindo? Aí ele saiu do carro, ele mostrou, tá vendo ali embaixo onde eu tenho o acelerador e tal? É onde eu dirijo com os pés. Então a readaptação dessas pessoas que perderam, o trabalho mental ajuda muito. Então, nessas 3 deficiências, né, são trabalhos, eu acredito ser trabalhos mentais diferenciados e precisa ter pessoas com expertise na área. Poxa, Paulo, olha, toda vez que eu converso com você é mó barato. A gente começa lamentavelmente, eu tô afastado do âmbito competitivo agora, eu tive que me focar aqui no meio acadêmico. Acho que a vida é feita de ciclos, né? Você também agora está no outro ciclo, está no outro momento. E isso é legal, é saudável também, né? Eu Sim. queria convidar você aqui porque já está batendo, falta 5 minutos cravado. Então eu queria convidar você para dar aí seus recados finais, mandar um oi para a galera e contar um pouco aqui dos seus trabalhos antes de encerrar aqui. Tá, hoje eu faço um trabalho muito direcionado para a ideia e o conceito do CrossFit. Eu
Antigamente, eu queria me tornar fisioterapeuta para ajudar atletas a não se lesionarem e que já está lesionado voltar a competir. E com o tempo isso foi se transformando, então eu quero ajudar pessoas a terem a vida mais saudável através de atividade física, mental, hábitos saudáveis, atividade física e através do mental. Esses três juntinhos, você tem aí um sucesso. E isso daí eu tenho feito em mim, em mim. Aí todo mundo fala assim, você tem prova que isso dá certo? A primeira pessoa que a gente tem que provar que dá certo é pra gente mesmo. Então, pra mim, deu certo, né? Então, o meu objetivo principal é ajudar o maior número de pessoas. E essa quarentena, ela veio para mostrar que a gente consegue fazer isso online. Então, eu vou conseguir atingir mais pessoas ainda, porque no 1-a-1, no tete-a-tete, é mais complicado. Eu vou atingir menos pessoas. Não que seja melhor ou pior, mas o meu objetivo é atingir o máximo. Pela internet, eu vou atingir o máximo mesmo. Então, eu tenho um produto, um infoproduto de atividade física, que engloba esses três, né? Alimentação, atividade física e o mental. Eu trabalho também num programa de transformação chamado K3. Sou coach de CrossFit pela Camon CrossFit. Sou personal trainer. Então, eu sou um milhão de coisas. E, às vezes, eu trabalho com atletas em temporadas assim, de competições. Agora estão paradas as temporadas. Eu trabalho com alguns atletas aqui de Brasília com trabalho físico e mental. E eu trabalho também com meu filho. Eu sou preparadora física do meu filho. Que o objetivo dele é ser atleta profissional de tênis. Olha isso. Não é nem de Wushu. Ele largou o Wushu. Ele quer ser atleta profissional de tênis. Então, eu tô junto com ele nesse sonho dele. Vamos embora. E assim como eu, dançarina de Zuki, né? É isso aí. Esse daí é um lado coração demais. Antes de fazer Wushu, eu já fazia balé há 8 anos. Então, a dança tá dentro de mim. E eu digo uma coisa, dentro do carpete, quando eu estava competindo, eu era a Paula, força guerreira, onça, e eu era realmente aquilo da forma onça mais não. genuína. Onça não, Jaguatiricas do Cerrado, porque eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Pessoal, vai lá no YouTube e coloca Jaguatiricas do Cerrado, é legal. Só que na dança, eu sou eu fluindo. Eu fecho os olhos e me entrego de uma maneira na dança que às vezes até eu sou julgada. Nossa, mas o que essa menina tá sentindo? Cara, eu me entrego. Que daquela forma também eu sou a mais genuína, só que numa forma mais branda. Então, a Paulinha verdadeira em ambientes diferentes, né? E no CrossFit também, cara. Quando eu tô dando tudo ali, nossa senhora, é muito bom. Que legal, cara. Olha, pessoal, amanhã... se deixar, eu vou ficar aqui conversando direto. Amanhã, o professor Cícero Freitas, coordenador da Unigran Rio, vai falar sobre treinamento e saúde mental, um pouquinho do que a Paula falou aqui também. Então, é uma continuidade sobre um prisma mais da saúde, né? No dia 1º, o professor Silvio Marques, né, coordenador da Estácio, vai falar sobre metodologia do CrossFit durante o isolamento social. Um monte de gente está querendo fazer CrossFit, mas não tem aparelho, como é que eu faço? Né? Jefferson Retondar vai falar de jogo tradicional e jogos eletrônicos. Renata Castro, uma super fisiologista, doutora em Harvard, vai falar sobre fisiologia e nutrição no esporte. Ana Barreto, coordenadora da Celso Lisboa, vai falar do benefícios e exercício com peso corporal, exatamente porque tem um monte de gente que está sem aparelho. E mais gente vai vir, inclusive Daniel Dionísio vai estar aí com a gente também aí. Eu só vou marcar com ele aí, bacana. Vamos falar aqui um pouco dos treinamentos de luta, né? Pessoal, um beijo no coração de todos. Paulinha, Deus te abençoe, fique em segurança. Obrigado pelo prestígio, tá? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Valeu, tchau, tchau. Beijo.